Quero começar pelo Dugin e o Putin, né? O Dugin, como vocês sabem, ele é uma espécie de guru do Putin. Ele nunca exerceu, gente, nem ele, nem o Olavo de Carvalho, o Steve Bannon não, porque ele de fato exerceu um cargo, ele trabalhou efetivamente na Casa Branca, mas tanto o Olavo de Carvalho quanto o Dugin, eles nunca exerceram formalmente cargos de governo. No entanto, a gente sabe que eles tinham uma capacidade de influência muito forte. Lembrem-se que o discurso de posse do Bolsonaro, de posse não, o discurso do Bolsonaro logo após ter ganhado as eleições de 2018, tinha lá um livro do Olavo de Carvalho em cima da sua mesa. Ou seja, ele também chegou a convidar o Olavo de Carvalho para ser ministro da Educação, mas o Olavo de Carvalho preferiu ficar distante da participação mais efetiva, porém indicou o Vélez, que foi aquele desastre no Ministério da Educação, né? E também indicou o ministro Ernesto Araújo, um dos seus discípulos que fazia os seus cursos. A mesma coisa para o Dugin. Dugin nunca participou formalmente do governo russo, mas tem uma capacidade de influência lá dentro a partir do seu pensamento, certo? E eu quero começar falando justamente do Dugin, ou Dugin, perdão se eu não estiver pronunciando corretamente. O Dugin, ele tem, gente, uma ideia que se pauta pelo tradicionalismo, mas ele tem uma ideia original dele, que seria uma ideia da quarta ideologia política. E, na verdade, inclusive uma defesa do que seria essa quarta ideologia política. Porque, vejam, para o Dugin, nós temos, basicamente, na história da modernidade, ou seja, da época moderna para cá, do fim da Idade Média para cá, nós temos, basicamente, o surgimento de 3 ideologias políticas, que aparentemente são antagônicas, mas quando se olha com uma lupa, você vê que elas são a mesma coisa. Eu estou falando para o Dugin, tá, gente? E quais são essas 3 ideologias? A primeira delas, o liberalismo. O liberalismo que seria centrado no indivíduo, né? Como reação ao liberalismo, o comunismo, que não seria centrado no indivíduo, mas seria centrado na classe social. E também como reação ao liberalismo, o fascismo, que não seria centrado nem no indivíduo, nem na classe, mas na raça. A ideia de que haveria uma raça superior. Para o Dugin, essas 3 ideologias, elas têm um problema. As 3, elas são materialistas. Por quê? Porque elas são centradas em questões terrenas, materiais, seja em relação ao indivíduo, seja em relação à classe, ou seja em relação à biologia, à raça da pessoa. E as 3 têm um afã universalizante de homogeneizar o mundo segundo as suas próprias perspectivas. Então, o liberalismo ele tem um afã universalizante, o comunismo tem um afã universalizante e o fascismo também tem um afã universalizante, né? O fascismo quer exterminar todas as outras raças, ficar só aquela raça perfeita, o comunismo quer exterminar com a ideia de classe, e o liberalismo quer se infiltrar no mundo inteiro através dos seus mecanismos de troca, de comércio, enfim, da própria forma da democracia liberal, tá? Então, todas são materialistas, porque não ligam para o que é divino, para o que é eterno, não guerreiam por aquilo que é eterno, mas guerreiam por aquilo que é contingente, que é material. Por isso que o nome do livro chama Guerra pela Eternidade, porque esses teóricos, eles não estão a priori preocupados com aquilo que é terreno, mas com aquilo que é eterno, certo? Então, o Dugin ele defende uma quarta ideologia política, pautada, segundo ele, não mais no indivíduo, nem na classe e nem na raça, mas pautada num conceito heideggeriano, um conceito do filósofo alemão Martin Heidegger, né, de Dasein, espero que eu esteja pronunciando corretamente esse conceito, né, se chama Dasein,
E é um conceito, e aqui, bem porcamente explicando, inclusive se alguém for um estudioso de Heidegger e porventura estiver assistindo esse livro e quiser contribuir comentando aqui sobre este conceito, né? Mas pelo que eu entendi, eu não li Heidegger, tá? Pelo que eu entendi do que o Dugin tenta propor a respeito do Dasein, o Dasein seria uma espécie de ser da coletividade. Uma espécie de identificação que não é uma identificação pura e simplesmente do indivíduo, não é uma identificação de classe e tampouco uma identificação de raça, mas uma identificação comunitária, cultural e principalmente espiritual entre as pessoas. E que o que o Dugin quer seria uma ideologia política, então, a quarta ideologia política seria baseada nisso, na comunidade, nesses valores em comum e, sobretudo, nos valores espirituais em comum que as pessoas trocam. E essa ideologia ela não teria um afã universalizante. Não. Por quê? Para o Dugin, cada povo compartilha de um conjunto de crenças, um conjunto, uma espiritualidade própria. E não cabe a um povo introjetar no outro forçadamente o seu ponto de vista, a sua espiritualidade, os seus direitos humanos, a sua forma de viver. E para o Dugin, ele tem um horror ao Ocidente, justamente porque o Ocidente, sobretudo os Estados Unidos, eles têm esse afã universalista. Não, tem que ser a nossa forma de entender a democracia, a nossa forma de entender os Estados-nação, a nossa forma de entender a religião, né? Para ele, não. Para ele, o mundo tem que ser multipolar, não apenas uma única ideologia, que seria o liberalismo, uma única religião, não. Cada povo guardando as suas diferenças. Direitos humanos universais? Jamais. Não existe direitos humanos universais. Ah, você vai falar então que você vai defender o direito das mulheres em um país em que as mulheres não têm direito, sei lá, como o Catar? Não, não. Deixa o Catar ser do jeito que por conta daquela especificidade daquela comunidade. E a única forma de se atingir um mundo multipolar de verdade, para o Dugin, seria com uma Rússia forte. Porque somente a Rússia seria capaz de contrapor esse afã universalizante dos Estados Unidos, do Ocidente, da Europa. Somente a Rússia, com o poder da Rússia, com o tamanho da Rússia, com o poderio inclusive militar da Rússia, seria capaz de conter os avanços do Ocidente em prol de um pretenso universalismo da sua ideologia política. Então vejam que aí você tem a associação entre o que seriam os interesses do Dugin, pautado no tradicionalismo, com o do Putin, né? Como governante, né? Como líder político. Né? Não é à toa que o Putin já se referiu a Dugin, não é à toa que a gente sabe que o Dugin é muito reportado o quanto ele tem um trânsito fácil ali nos ambientes palacianos russos. Fala pessoal, meu nome é Guilherme. Caso vocês tenham gostado desse vídeo de cortes, eu vou deixar o conteúdo na íntegra aqui na descrição para vocês acompanharem. E também, caso vocês tenham gostado, peço a gentileza de deixarem um like, um comentário, para vocês se inscreverem aqui no canal e, se possível e se quiserem, compartilharem esse conteúdo. Isso ajuda bastante o canal a crescer e a atingir um público um pouco maior que gosta de ciências humanas. Valeu, gente. Agradeço aí pela atenção e a gente se vê num próximo vídeo aqui no Delongas.